Vamos lá, galera. Continuando aqui, então. Quando eu apaguei, enfim, dois atletas aqui. Esse atleta, ele está em alta velocidade, beleza? E esse atleta, ele está em baixa velocidade, tá? Então, isso diferencia o fluxo que ele vai gerar na água, tá? Então, a velocidade do atleta versus o líquido gera um fluxo. O fluxo é o quê? É a reação da água com esse movimento, tá? Vamos dizer assim. Então, se esse atleta está em baixa velocidade, está bem lento, o fluxo que ele tende a gerar é o fluxo laminar, fluxo retilíneo, onde a água passará por ele em uma linha reta, apenas fazendo o seu caminho, tá? Qual a velocidade, Rafael? Não sabemos. Velocidade X. Só que quando esse atleta está em alta velocidade, ele tende a gerar um fluxo turbulento. Ele gera uma turbulência pela velocidade, tá? Então pode cair questões assim, como que é um fluxo laminar, como que é um fluxo turbulento, qual a diferença entre eles, tá? A diferença é que no fluxo laminar, em baixa velocidade, o fluxo laminar, ele é retilíneo, ele apenas segue o seu caminho em linha reta, retilínea, né? Quando o atleta tem alta velocidade, o fluxo turbulento, ele já gera uma turbulência do atleta comparado à água. Então, ele não tem um caminho pré-definido, vai gerar turbulência. Aí também aqui é uma incógnita, tá? Se for entrar sobre os lances de turbulência, é uma das perguntas mais aí complicadas aí de explicar, beleza? Basicamente é isso, tá? Vamos falar um pouco sobre física. Vamos lá. Força, peso, densidade, peso específico, empuxo e pressão hidrostáticas. Quando a gente fala sobre força-peso, é a nossa força, a nossa massa versus a gravidade, tá? Então, o Rafael, hoje, eu peso, tá, 100 quilos. Só que eu tenho 100 quilos meu vezes 9,8. Porque eu estou agora sofrendo uma aceleração da gravidade para o chão, né? Pro ponto. Então, nesse cálculo, eu teria aqui, né, 980 newtons por metro cúbico, tá? Esse é o Sistema Internacional de Medida. Beleza, Rafael. Para que eu quero saber isso, cara? Porque isso define como o objeto vai boiar ou não. Se ele vai boiar ou não, e eu consigo manipular de certa forma, aumentando ou diminuindo a minha densidade do meu objeto ou até do meu atleta, mexendo no volume dele, beleza? Pra gente, no dia a dia, não vai ser tão usado, mas pode ser que peça na prova, beleza? Então, depois eu volto nisso aqui. Vamos falar sobre densidade. Rafael, o que é densidade? Vamos lá. Eu peguei uma caixa agora, papelão, e eu enchi ela de saco plástico. Essa caixa ela tá cheia? A caixa não cabe mais nenhum saco plástico. Enchi, forcei, fechei, pum. Esse balde, fechei de saco plástico, pum. Ele tá cheio? Ele tá cheio. Mas qual a densidade dele? O produto que está dentro dele não é pesado, não tem grande densidade, não tem grande massa. Ué, Rafael, mas essa caixa ela já está cheia. Falei, tudo bem, ela pesa 10 quilos. Aí eu abri essa caixa agora e eu enchi ela de areia em cima do saco plástico. Aí eu apertei a areia, ela foi pegando os pontinhos que não tinha ar ali, pum, pum, foi caindo, deu uma sacudida, pum. Agora essa caixa ela pesa 20 quilos. Opa! O volume da caixa é o mesmo, tá? É a mesma caixa ainda. Só que agora ela está com muito mais volume. Não, desculpa, ela está com muito mais densidade. Por quê? Porque o volume foi preservado, porém o peso dela, a massa dela aumentou. Certo? Se a massa era 10 quilos e agora são 20 quilos, então eu tive um aumento de massa, porém eu preservei o volume. Rafael, agora ela está cheia. Aí eu abro essa caixa de novo e encho ela de água. Aí você fala, pô, a água vai pegar ali nos pontos, vai escorrer no saco plástico, na areia, e ela agora vai começar a pesar 30 quilos. Porque agora ela tem saco plástico, ela tem areia, ela tem água. Então ela pesou 30 quilos. Eu aumentei ainda mais a massa dela, porque agora ela pesa 30 quilos 20 quilos a mais, né? Porque era 10, agora são 20, mais 20.
Só que ainda preservei o volume. Ela mantém do mesmo tamanho. A caixa ela tá do mesmo tamanho, só que ela está com mais coisa dentro. E isso é o quê? Isso é a densidade. É a quantidade de partícula, é a quantidade de coisas que estão concentradas no volume, né, no tamanho. E isso é densidade. Então, se eu pegar uma caixa de papelão, eu pegar um bloquinho de isopor desse tamanhozinho, e eu pegar um bloquinho de ferro desse tamanhozinho, o de ferro vai ser muito mais pesado. Consequentemente, ele é o quê? Muito mais denso. Por quê? Porque ele tem muito mais coisas, muito mais partículas dentro de um volume do mesmo tamanho do que o isopor, por N motivos. Então, isso é densidade, tá? Então, essa densidade, a gente joga para cá, ó. Uma força-peso, para eu calcular o peso específico, que da água é 1000 quilos, né? 1000 newtons, desculpa, 1000 newtons. Então, tendo essa noção de volume versus densidade, força-peso, que é exercida sobre o meu barco, e meu peso específico, eu faço um cálculo e eu faço com que o barco boie. Até eu posso até calcular antes de uma criança entrar na água se ela vai boiar ou não. Porque eu sei que ela pesa 30 quilos, ela entrou na água, então 30 quilos aqui, tem o volume X, né? Tem que fazer o volume da criança. Ela entra na água, ela tem 3.000 newtons, né? 300 newtons, desculpa, vezes 10 newton. Porém, a água, ela tem 1000 newtons só. 1000 newtons. Como é que eu vou aumentar o volume dessa criança, sendo que a água ela tem 1000 newtons de peso específico? Eu tenho que trabalhar o volume dela. O volume dela eu trabalho de que forma? Quando eu faço uma respiração. Por quê? Eu preservei o volume dela corporal, aumentou muito pouco, tá? Porém, eu enchi de oxigênio. O oxigênio ele é muito menos, acho que ele é 11 newtons, 11,8 newtons só de peso específico. Então, eu aumentei o volume dela e nesse cálculo essa criança ela começa a boiar, beleza? Então, isso é a relação entre densidade, força-peso, massa, beleza? E volume, tá? Vamos lá, peso específico. Peso específico nada mais é do que o força-peso, entre aspas, porém do meio líquido, né? Do meio líquido. Vamos traçar para o meio líquido. Então, quanto uma água pesa? Desculpa, quanto é o peso específico da água? Eu falei aqui já, né? É 1000 newtons. Então, eu sei que ela tem 1000 newtons de metro cúbico de peso específico. Para eu boiar, eu tenho que ter menos de 1000 newtons. Para eu me afundar, eu preciso ter mais do que 1000 newtons metro cúbico para eu boiar ou afundar, beleza? Empuxo. Quando nós somos, entendendo agora isso daqui, quando nós somos aqui, ó, tô aqui a água. Quando eu coloquei isso daqui, essa água aqui, se vocês perceberem, pensa no seguinte, eu tenho um copo, vou pegar um copo.